Olá, nono ano. Hoje nós vamos começar a matéria do quarto bimestre, tá? E é o capítulo 12, o fim da Guerra Fria. E nós vamos dividir para ficar mais fácil o nosso trabalho, tá? Esse vai da página 202 à página 207, tá ok? Então vamos começar a nossa aula. Primeiro eu sempre leio aquele adendo pra gente, né? O fim da Guerra Fria e a globalização, capítulo 12. Vimos que a política de coexistência pacífica, estabelecida por Khrushchev no final dos anos 1950, não representou o fim das tensões entre soviéticos e estadunidenses, que continuaram a se intensificar nos anos 1960. Era um querendo derrubar o outro, né, gente? Nos anos 1970, os governantes Richard Nixon, dos Estados Unidos da América, e Leonid Brezhnev, da União Soviética, retomaram a política de reaproximação, conhecida como detente ou distensão. Em 1972, os dois líderes assinaram o Tratado sobre Limitação de Armas Estratégicas, o SALT I, acordo que procurava estabelecer limites para a posse de armas nucleares e expansão de arsenais. Porque eles começaram a criar muitas armas nucleares e eles queriam parar com essa. Eles achavam que tinham que parar com a produção dessas armas. E eles então fazem o SALT I, tá? Em 1979, o presidente estadunidense Jimmy Carter, do Partido Democrata, deu continuidade aos acordos com a assinatura do Tratado SALT II. Realizou ainda ampla campanha pelos direitos humanos, alterando a política externa dos Estados Unidos. E o que acontece com isso? Isso favoreceu processos de redemocratização em países de regimes ditatoriais na América Latina. Aí no início dos anos 90, porém, as hostilidades entre soviéticos e estadunidenses ganharam novo impulso. Passa aquela guerrinha, né? Eu não gosto de você, eu também não te gosto, vamos ficar de bem. Aí acontece alguma coisa, vamos ficar de mal. Começa de novo essa briga entre soviéticos e estadunidenses, tá? Desculpa, gente. Vamos começar. O fim da Guerra Fria. Apesar, gente, de todas as tentativas e esses acordos estabelecidos entre os governantes dos Estados Unidos e da União Soviética, novas tensões começaram a ocorrer, tá? Surgem novas tensões entre eles. No início de que ano? Começa no início de 1980, tá? Dos anos de 1980. Vamos ver isso aí. Entre outros fatores dessas tensões estão o intervencionismo soviético no Afeganistão e o projeto armamentista dos Estados Unidos no governo Ronald Reagan, do Partido Republicano, denominado Guerra nas Estrelas, desconsiderando os acordos de limitação de armas estratégicas. Lembra que eles assinaram o SALT I e SALT II? Para quê? Para limitar essas armas, né? Essas armas estratégicas, essas armas nucleares. Aí o que faz? Começa-se de novo essa briga entre os soviéticos e os estadunidenses. Os soviéticos começam a intervir no Afeganistão. E o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, cria a Guerra nas Estrelas. Aí começa toda de novo a tensão. Vamos ver isso. Com o passar do tempo, o enfraquecimento econômico da União Soviética tornava-se cada vez mais evidente. A União Soviética começa a cair muito, tá? Entre o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980, a diminuição da produção industrial e agrícola do país não conseguia atender às necessidades do mercado interno. Eles não estavam mais conseguindo, gente, nem suprir a necessidade desse mercado interno da própria União Soviética, tá? Começa um declínio, uma derrocada da União Soviética, tá? Eles não conseguem nem mais, vamos dizer assim, alimentar o seu povo, tá? Vamos lá. Nesse contexto, cresciam as pressões por reformulações profundas na estrutura do Estado. Essas mudanças ocorreram, de fato, com Mikhail Gorbachev
eleito secretário-geral do Partido Comunista em 1985, tá? Os soviéticos começam a pedir, o povo, reformulações dessas estruturas do Estado, porque eles estão vendo que estão indo para a bancarrota, estão vendo que estão falindo como país, tá? Aí vamos falar agora, nós não falamos que começou essa guerra de novo entre Estados Unidos e União Soviética por causa da intervenção da União Soviética no Afeganistão? Então vamos ver isso aí. A intervenção soviética no Afeganistão. Em 1978, o Afeganistão passou a ser governado por um partido de tendência comunista. A União Soviética já ficou simpática, porque a União Soviética era comunista, né, gente? Que gerou grande descontentamento entre as antigas elites latifundiárias, o clero islâmico e a população de maioria muçulmana. Eles não aceitaram muito esse governo com tendência comunista, tá? Aí, para enfrentar os opositores do novo regime, o que acontece? Tropas soviéticas invadiram o Afeganistão em dezembro de 1979. Ali permaneceram, gente, durante 10 anos, combatendo grupos guerrilheiros formados por fundamentalistas islâmicos e patrocinados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a patrocinar esses islâmicos, tá? Contra a União Soviética, que está ajudando esse partido que tinha uma simpatia pelo comunismo, tá? Aí começa aquela briga de novo. O apoio soviético, contudo, não impediu o desgaste interno do governo afegão. Aí o que acontece? Em 1989, a União Soviética negociou com os grupos rebeldes sua retirada, favorecendo a ascensão política de grupos guerrilheiros financiados pelos Estados Unidos. Ele dá essa brecha para os Estados Unidos entrar, tá? Entre eles, destacaram-se o Talibã, que governou o Afeganistão entre 1996 e 2000, e o Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Gente, eles eram extremistas ao extremo. Olha que coisa esquisita falar assim. Eles eram muito violentos, tá? Eram tudo através de mortes. Eles não queriam saber. Eles lutavam por aquilo que ele acreditava de uma maneira muito cruel, tá? E você vê lá o Osama Bin Laden, né? Lembra dele, das Torres Gêmeas, de 11 de setembro? Contudo, com o fim da Guerra Fria, esses grupos passaram a ser considerados terroristas pelos Estados Unidos, que se tornaram o alvo preferencial de seus ataques. No começo, eles para ir contra a União Soviética, os Estados Unidos financiou esses grupos. Aí depois que acaba a Guerra Fria, já não tem mais a União Soviética, não vou mais ajudá-los. Aí, Estados Unidos se torna pessoa não grata para esses grupos, tá? E eles fazem o quê? Estados Unidos começa a usar, a atacar esses grupos, tá? Antigamente ajudava, agora ataca. Vamos falar da crise da União Soviética e o governo Gorbachev. Quando Gorbachev assumiu o comando da União Soviética, era evidente a desigualdade entre o bloco socialista e o capitalista. Países como os Estados Unidos, Japão e Alemanha conheciam um enorme crescimento econômico. Enquanto isso, a economia da União Soviética encontrava-se estagnada por uma série de motivos, tá? Enquanto alguns países estão em grande ascensão, tá? Em um crescimento econômico, a União Soviética estava brabíssima, tá? Estava uma situação difícil, tá? E tinha uma desigualdade, gente, entre o bloco socialista e o capitalista. Quem era o bloco capitalista? Estados Unidos. Socialista e União Soviética, né, gente? Vamos lá. Vamos falar, então, uma série de motivos. E entre eles nós vamos destacar esses aqui. Sua rígida e lenta estrutura burocrática, que contrastava com a rapidez e o dinamismo produtivo dos países capitalistas, porque eles estavam vivendo quase ainda naquele tipo feudal. Não dava abertura, era quase um feudalismo, tá?
O controle estatal da economia, que impedia a livre concorrência e dificultava, assim, o desenvolvimento tecnológico e a criatividade. Ele não aceitava, tá? Que outros países inserissem nessa economia. Era a economia estatal e só eles é que mandavam, tá? Os enormes gastos destinados à corrida armamentista e à sustentação de estados e grupos pró-soviéticos. O que ele faz? Com essa corrida armamentista, foi gasto muito dinheiro. E ainda tinham grupos pró-soviéticos, que eram a favor deles, que eles tinham que ajudar nessa manutenção, tá? Ele ajudava esses grupos, que os auxiliavam quando eles tinham alguma revolta, alguma coisa para fazer, tá? A crescente exigência da população por bens de consumo, incentivada principalmente pela propagação dos valores da sociedade estadunidense. Começa o quê? Eles começam a perceber que aquela economia que era ali interna já não está mais suprindo essa população. E essa população começa a exigir bens de consumo. E isso é incentivado pelos Estados Unidos, o capitalista, né? Eles querem também ter esses bens de consumo. Eles querem usufruir de tudo. As pressões pelo fim das restrições políticas. Lembra que era ali tudo muito fechado. Só quem mandava eram eles. E eles querem acabar com essas restrições. Eles querem uma abertura política. Tá? Vamos ver o que Gorbachev faz para isso. Aí, para enfrentar esse quadro, Gorbachev colocou em prática uma ampla reforma fundada em 3 pilares básicos. A distensão internacional, com acordos que pudessem interromper a corrida armamentista. Ele quer impedir essa corrida armamentista. Estados Unidos e dele. Aí o que ele faz? Uma distensão internacional. Ele começa a estender isso daí. A reestruturação econômica, chamada perestroika, e a abertura política denominada glasnost. Ele começa a ver que ele tem que fazer essa reestruturação comercial, essa balança comercial começar a crescer. Aí ele dá o nome a isso de perestroika, tá? E a abertura política, que foi denominada glasnost, tá? Começa a se abrir essa política, começa a se aceitar alguma coisa, tá? Aí o que essa glasnost estabelece? Ela estabelece o fim do regime de partido único, que era só um partido, né? Provocando o surgimento de novas agremiações. Sentindo-se ameaçado, os burocratas tradicionais buscaram emperrar as reformas políticas, ampliando as enormes dificuldades da população soviética. Eles não querem isso, eles não querem dividir o seu poder. Eles querem continuar únicos. Eles não querem abrir essa abertura para novos políticos, para novos regimes, tá? E isso prejudica o quê? A população soviética, que se vê mais arrochada ainda, tá? Nesse embate, formaram-se 2 poderosos grupos políticos. Os conservadores, que não queriam as mudanças, tá? Queriam que continuasse do mesmo jeito. Eles eram contrários a essas mudanças, tá, gente? E essas mudanças eram defendidas por Gorbachev. Eles não queriam isso. E os ultra-reformistas, o que eles defendiam? Eles eram defensores da aceleração da perestroika. O que era isso? Uma restrição econômica para que a União Soviética voltasse a crescer. Tá? Entre esses últimos, destacava-se Boris Yeltsin, presidente da Rússia, principal república da União Soviética. Tá? Vamos ver isso aqui. Agora nós vamos ver a desintegração do bloco soviético. Tá? A perestroika, gente, e a glasnost, associadas à aproximação com os países capitalistas, produziram a desagregação do bloco soviético. Eles eram comunistas. Aí entra o quê? Essa aproximação, essa simpatia com os países capitalistas, produz isso daí, a desagregação desse bloco soviético. Ele deixa de existir. O símbolo maior desse processo foi a derrubada do Muro de Berlim. Lembra que tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E elas foram separadas por esse muro.
Era chamado Muro da Vergonha, tá? E esse processo vira o símbolo, tá? Dessa desagregação do bloco soviético. Por quê? Esse Muro de Berlim é derrubado pela população em novembro de 1989. No ano seguinte, a Alemanha Oriental, a socialista, e a Alemanha Ocidental capitalista foram unificadas. E em 1991, Berlim voltou a ser a capital de toda a Alemanha. Esse muro é chamado de Muro da Vergonha, que muitas pessoas da mesma família foram divididas. E não podia um passar para o outro lado, que eram mortos ou aprisionados. Era chamado realmente do Muro da Vergonha. E o que acontece? Acontece essa derrubada desse muro pela população. E isso aí vira o símbolo maior dessa desagregação do bloco soviético. Começa-se, então, essas modificações. Aí, nos demais países do leste europeu, a queda do comunismo originou grandes crises políticas. Vamos ver. Em alguns deles, as antigas lideranças conseguiram negociar a transição com os opositores e promover eleições livres. Agora todo mundo poderia votar. Não era mais escolhido, aquela coisa fechada. Era o partido que escolhia, tá? Foi o caso da Polônia, da Albânia e da Tchecoslováquia. Esta última dividida em 1923 em duas repúblicas, a Tcheca e a Eslovaca. Em outros, o processo, gente, foi violento. Não foi uma coisa pacificada, paz e amor, não. Foi uma coisa mais violenta, tá? Na Romênia, por exemplo, o chefe do governo comunista, Nicolae Ceausescu, olha o nome horrível, foi preso e executado com sua esposa. Na Iugoslávia, o fim do comunismo trouxe à tona antigos conflitos históricos e étnicos, que desencadearam uma violenta guerra civil e levaram à fragmentação do país em várias novas repúblicas. Tinha aquelas etnias na Iugoslávia, e isso traz à tona esses conflitos, tá? O fim do comunismo. Começa-se a se conflituar. E o que acontece? Ela é dividida em várias novas repúblicas, tá? Há essa divisão. Vamos falar agora da Guerra dos Balcãs. Lembra que nós trabalhamos isso, os Balcãs, né? Do Príncipe. Na Iugoslávia, criada em 1929, viviam povos de origens e religiões diferentes. Vários povos e várias origens diferentes dessa religiosidade. Depois da expulsão dos alemães em 1945, o líder comunista Josip Tito transformou o país em um Estado socialista, formado por Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia. Aí o que acontece? Lembra daquela crescente dificuldade econômica dos anos de 1980? Pois começa a atingir alguma coisa aí. Aí o que acontece? Causa o colapso, gente, do país e a crise dos países socialistas. Abalou ainda mais o frágil equilíbrio da região. Lembra que começa-se a mudar essa dificuldade econômica dos países. E o que acontece? E isso também atinge ih, meu Deus. A Iugoslávia, tá? Desculpa. É muita coisa que a gente dá uma desequilibrada. A partir de 1991, as lutas de independência levaram à proclamação de diversas repúblicas, mergulhando a região num dos conflitos mais violentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A separação de Kosovo, em 2008, completou a fragmentação da ex-Iugoslávia. Começa-se, então, a briga e a guerra para a formação desses outros estados, tá? E foi muito cruel, foi violento isso daí. Agora vamos falar, então, o fim da União Soviética. Chega esse fim, tá? As mudanças no leste europeu, que nós vimos aí, promoveram intensos debates em todo o mundo.
Vamos ver. Por um lado, Gorbachev obtinha prestígio internacional graças aos acordos de desarmamento. E esses acordos de desarmamento, gente, lhe renderam o Prêmio Nobel da Paz de 1990. Mas, por outro lado, tinha um problema. Crescia na União Soviética o descontentamento com o governo. Porque ele começa a desarmar. Eles acham que eles ficam frágeis, tá? E a produção do país, gente, não conseguia atender as necessidades de consumo da população. Lembra? Continua do mesmo jeito, tá? A produção ainda não basta ainda para gerar esse alimento para consumo da população. A população ainda vive em extrema penúria, tá? Ao mesmo tempo, gente, disse problema do consumo, multiplicam-se os conflitos provocados pela diversidade de mais de 100 povos agregados à União Soviética. Era a diversidade de povos. E um não aceitava o jeito do outro. Aí começa essas revoltas, tá? Começa esse problema. Vamos ver. Em meio a esse quadro, em 1991, as repúblicas bálticas, que era a Estônia, a Letônia e Lituânia, declararam independência. Elas se tornam independentes da União Soviética, tá? Elas não querem mais saber, porque cada uma tinha uma diversidade, cada uma tinha um modo de governar, tinha um modo de político, tá? E o que ela faz? Elas se declararam independentes da União Soviética. Em agosto do mesmo ano, os conservadores, tentaram um golpe de Estado para derrubar Gorbachev. Eles não aceitavam. Lembra que nós estudamos isso? Eles queriam que ficasse tudo do mesmo modo como era a União Soviética, só eles liderando. Enfrentaram, então, porém, gente, condenação internacional e forte resistência interna, liderada pelo presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Em poucos dias, o golpe estava desmantelado e a popularidade de Yeltsin alta. O Yeltsin consegue desmantelar esse golpe aí dos conservadores, tá? Eles são condenados internacionalmente, que eles não podem querer isso de novo. A miséria que o povo está, eles querendo que continuasse, tá? Vários outros países foram contra isso aí, eles, tá? O Partido Comunista, PCUS, acusado de ligação com os golpistas, foi dissolvido por Gorbachev, que perdeu prestígio e força política. No começo ele estava bem no alto, agora ele começa a decair, tá, gente? Em dezembro de 1991, enfraquecido e pressionado, Gorbachev declarou a autonomia das repúblicas. Aí, no lugar da União Soviética, surgia a Comunidade de Estados Independentes, a CIE, uma espécie de órgão coordenador das várias ex-repúblicas soviéticas. Pouco depois, Gorbachev renunciaria ao poder. E não consegue. Lembra as outras repúblicas que foram se desvencilhando, se soltando da União Soviética? Ele faz isso aqui. Ele faz essa sociedade de estados independentes. Mas ele quer o quê? Ele quer coordenar essas ex-repúblicas soviéticas. Continua querendo ter o poder, tá? Como ele não consegue, ele renuncia a esse poder. Aí, com a desagregação da União Soviética, a posição de maior e mais poderoso país da região ficaria com a Rússia, sob o governo de Boris Yeltsin, tá? Aí vamos ver agora a Rússia, que também estava... Na Rússia estava meio russa, entenderam o trocadilho? As sucessivas crises na Rússia. Nos anos 1990, a política nas antigas repúblicas soviéticas se manteve bastante turbulenta, em parte devido à crise econômica entre 1990 e 1997. O PIB regional caiu cerca de 58%. O PIB, Produto Interno Bruto, cai. Tá? Isso cai. Tá? E essas repúblicas soviéticas tem aquela turbulência, porque o produto interno bruto está caindo mais ainda e caiu em 58%. Ainda continua aquelas dificuldades.
Também se multiplicaram os conflitos étnicos separatistas. Lembra daqueles da Letônia, Estônia, que tinham etnia e modos de pensar diferentes? Então, eles continuam esses conflitos, que eles querem se separar. O mais grave deles ocorreu na Chechênia, província russa de população predominantemente muçulmana. Vamos ver isso. Sua capital, Grozny, passou a ser palco de violentos enfrentamentos entre forças militares russas e separatistas, que se estenderam ao longo dos anos 1990 e 2000, resultando em maior autonomia dessa região em relação ao governo russo. Então, eles conseguem, a Chechênia, conseguem uma autonomia dessa região em relação ao governo russo. Eles conseguem, tá? Nessa revolta deles. Aí o que acontece? Em 1993, Boris Yeltsin fechou o parlamento russo, que fazia oposição ao seu governo. Tá fazendo oposição? Vou fechar. Quase igual Dom Pedro I, lembra? Com poder moderador? Não gostei. Fecha. Fecha aí. Não quero. E Boris Yeltsin faz isso também, que fazia oposição ao seu governo. Em seguida, convocou eleições para um novo legislativo e um referendo aprovou a nova Constituição por ele proposta. Ele manda, né? Em 1996, foi reeleito presidente, derrotando o candidato comunista. É tudo engendrado, né, gente? Em 1998, a Rússia tornou-se centro de uma crise financeira internacional. O índice de desemprego era grande e 35% dos russos viviam abaixo da linha de pobreza. Eram os piores índices econômicos e sociais desde a fragmentação da União Soviética. Nem na época da União Soviética, que as pessoas passavam necessidade, chegou a esse ponto que chega na Rússia, tá? Em meio a sucessivas políticas, acusações de corrupção, ameaças de impeachment, outras dificuldades, Yeltsin renunciou à presidência em 31 de dezembro de 1999. Ele não aguenta o tranco, tá? Esta foi assumida pelo então primeiro-ministro Vladimir Putin, que venceu as eleições presidenciais de 2000 e de 2004. Em 2008, Putin assumiu o cargo de primeiro-ministro do presidente recém-eleito Dmitry Medvedev, retornando à presidência em 2012 e sendo reeleito mais uma vez em 2018. Ele continua como presidente da Rússia. Mesmo com a retomada do crescimento econômico, nos primeiros anos do século XXI, a Rússia continuou sentindo os efeitos das transformações ocorridas desde o fim da União Soviética. Eles demoraram a se reestruturar. Com o fim da União Soviética, começou uma demora para essa reestruturação, que foi assim, uma perda muito grande, né, gente? Mesmo com a retomada do crescimento econômico nos primeiros anos do século XXI, ela continuou sentindo os efeitos dessas transformações, tá? Em 2014, a região da Crimeia, área em que boa parte da população é de origem russa, declarou sua independência em relação à Ucrânia, por meio de um referendo. Apesar da oposição do governo ucraniano e da reprovação por parte dos governos dos Estados Unidos, dos países da Europa e do Japão, a Crimeia integrou-se à Federação Russa. Em seguida, outras regiões ucranianas do leste passaram a negar o governo ucraniano, enquanto os países ocidentais adotavam sanções econômicas e diplomáticas contra a Rússia. Começa-se de novo sai a União Soviética, entra a Rússia, e como não são aceitos, eles começam a ser cortados, vetados, tá? Confrontos armados se seguiram, formando mais um foco de tensão internacional, ampliando nos anos seguintes com o apoio russo ao governo da Síria, contra as atuações na região por parte dos Estados Unidos e dos países europeus. A Rússia não aceita, o que ele faz? Ela começa a procurar países que ela pode ajudar contra os Estados Unidos e esses países europeus. Continua aquela guerra, continua até hoje uma coisa meio velada, tá? Acaba a União Soviética, se desintegra, entra a Rússia, mas os problemas continuam os mesmos, tá, gente? E não modifica nada, tá ok?
Olha, gente, a nossa aula termina agora aqui. Eu vou passar uns exercícios para vocês e nós vamos continuar na outra aula, tá? Vai ser a aula 2, que eu desmembrei, tá ok? Ó, bom trabalho para vocês.